esperando. Olá, pessoal! Meu Deus, que maravilha estar aqui! Maravilha, morrendo de saudade. Quem está aqui e quem está aí, né? Quem está aí, muito bem. Meus amores, para quem não me conhece, meu nome é Adriana Martins. Estamos aqui conectados com o direito das famílias. E eu digo das porque tem muitas, né? Então, não vamos mais usar de família. Não tem só uma, tem várias. Então, o direito das famílias está aí para nos presentear com muitas novidades, né? É esse lindo e maravilhoso direito das famílias que nós vamos conversar hoje. Então, nós já estamos aí nessa lida, tanto nas aulas, né, graduação, pós-graduação, já estamos aí enfrentando uma advocacia nesta área há mais de 15 anos. Está batendo recorde agora, né? E muita coisa mudou, né, gente? Muita coisa mudou. Então, a gente é o nosso arroz com feijão, vamos dizer assim, só que sempre tem novidade. Sempre tem alguma coisa para a gente poder pensar, para a gente poder refletir, para a gente poder alterar. Então, desde logo, eu agradeço por vocês estarem aqui, nos transmitindo esse carinho. A gente olha aqui para os rostinhos aqui, estão aqui de olho vivo, e quem está em casa também, né? Está aqui linkado conosco. Então, hoje, qual é a nossa proposta de trabalho? Então, nós vamos hoje conversar sobre as situações, mas não vamos conversar assim uma coisa de coisinha leve, uma saladinha, não. Nós vamos conversar coisa power. Sabe aquela feijoadona, assim, quando você come, você chega a dar uma cambaleada? É isso, né? Power, com muita emoção. Então, a gente vai falar sobre a questão da guarda, sobre todas as situações, todas entre aspas, né? Porque eu não tenho a pretensão nenhuma de esgotar nada, mas a gente vai conversar sobre as mudanças, principalmente no que pertine à alienação parental, conectado com a guarda. Então, a nossa proposta é fazer um fronte com vocês. Situações da guarda, os conflitos que essa guarda nos traz, na sua regulamentação de visitas, inclusive, como que ela pode ser alterada, as situações que confrontam a alienação parental e envolvendo filiação, multiparentalidade, etc. Tá? Em outras oportunidades, a gente vai discutir, a gente vai refletir sobre posicionamento do STJ e do STF com relação a essas temáticas, das famílias e das sucessões. Mas, nesse momento, nesse módulo, a gente, então, vai enfrentar umas situações que eu tenho ficado assim, ó, coração da prof, ó, tic, 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 tá batendo forte. Então, a gente vai iniciar, primeiramente, como eu sempre gosto de fazer, e a gente já sabe disso, porque é a nossa vivência mesmo, né? Com a estrutura do poder familiar. Então, antes da gente passar aqui um materialzinho que a gente preparou, com figurinha, aquela coisinha que vocês já conhecem, né? Vocês vão apreciar a minha letrinha. Mas eu prometo que eu vou caprichar, prometo. Então, só para a gente poder colocar os tópicos que a gente vai trabalhar hoje. Então, o primeiro tópico aqui, usando essa parte do quadro aqui, a gente vai verificar a estrutura do poder, estou caprichando, hein? Familiar. Que, como a gente já sabe, esse poder familiar também pode ser expressado, e aí eu vou colocar de preto, aqui, ó, outra corzinha, como autoridade parental, tá? Autoridade parental, tá? Muitos autores estão utilizando dessa terminologia, autoridade parental. E é lá, né, no nosso Código Civil, e aí os artigos a gente vai colocar de vermelhinho, principalmente inaugurando toda essa façanha, o 1634, né? Código Civil, que já estamos precisando de uma repaginada, estamos aguardando, né? Uma repaginadazinha, sofreu algumas alterações, tanto desse poder familiar, a estrutura do poder familiar, tiveram duas leizinhas aí que a gente vai comentar, mas a maior delas é com relação à guarda compartilhada. Então, a estrutura do poder familiar, ela é mega importante, ela é super, ultra importante,
Porque é nela, é aqui no 1634, que o legislador, num rol, atenção agora, exemplificativo, vai dizer quais são os deveres, as obrigações dos genitores com relação aos seus filhos. Então, de 0. Então, vamos lá, aqui, vou colocar aqui uma flechinha. De 0 aos 16 anos incompletos, os pais irão representar os filhos. Não é isso? Sim, é. Com a estrutura do poder familiar. Então, se algo acontecer, eu já sei que, tenho aqui a estrutura do poder familiar nessa representatividade. Agora, dos 16 aos 18, vou botar aqui, né, anos, o que os pais vão fazer? Eles não vão mais representar, eles não vão ficar no lugar de, mas eles vão fazer o quê? Qual é o instituto que a gente vai utilizar? Assistência. Então, eles vão assistir os filhos. De forma que, em algumas situações, no artigo 5º do Código Civil, posso pensar até numa emancipação. Posso pensar no casamento com autorização dos genitores. Casamento também emancipa. Então, eu tenho várias situações aí que eu posso correlacionar com esse quadro aqui inicial. Mas aonde que entra a guarda? Aonde que entra a estrutura da guarda e da alienação parental? Vem daqui. Então, gente, vamos imaginar... Será que eu desenho? Vocês estão preparados? Grandes emoções. Vou lá, hein? Vou desenhar, hein? Vou até trocar. Adoro, gente, trocar de corzinha. O que estou desenhando aqui, gente? Vocês são meus amigos. Uma árvore, tá vendo? Olha aqui, deixa eu desenhar o chão, porque senão vocês vão achar que tem alguma coisa aí. Então, eu tenho que desenhar aqui, para ficar firme. Então, eu tenho uma árvore. E o poder familiar é esse tronco que estrutura todo o segmento que nós vamos tratar hoje com vocês. Tá? Então, do tronco, que é o grande poder familiar, vem, então, tudo aquilo que circunda. Guarda unilateral, compartilhada, toda a estrutura do poder familiar de assistir, representar. Então, olha só, quando a lei fala aqui do 1634, a lei não está falando que é uma faculdade dos pais, não. É uma obrigação. Então, qualquer situação que saia do poder de vigilância, do dever de cuidado, do dever de dar toda a estrutura, condição de vida para aquelas crianças, eu, então, estou maculando, eu estou violando, de um certo ponto, essa estrutura do poder familiar. E agora vem, esse poder familiar, essa autoridade parental, o Rolf Madaleno que adora usar essa terminologia, autoridade parental. Deixa eu perguntar uma coisa. Papai e mamãe, então, não estão mais juntos. Divórcio, união estável, ou então nem casaram, nem se uniram estavelmente, mas tiveram os filhos. A estrutura do poder familiar continua a mesma? Sim, continua a mesma. E por isso que a gente agora vai conversar sobre quais são as problemáticas que hoje estamos enfrentando com relação à guarda. E o que a alienação parental tem a ver com isso? Tem alguma coisa a ver com isso? Tem muito ou pouquinho? Muitão, bastante. Tudo a ver com a questão da guarda. Vou indicar aqui uma obra do Conrado Paulino. Excelente. Inclusive, ele vem tratando de uma situação que possivelmente nós agora vamos dar aí, estamos esperando, né, ser regulamentado ou não, que é a questão da revogação, estão falando aí, da revogação da lei da alienação parental. Pasmem, isso está fortíssimo. Então, tem um projeto de lei tramitando no Congresso e está um movimento danado que eu já vou explicar mais ou menos como é que a coisa anda. Tá? Então, diante dessa preliminarzinha, eu sempre gosto de relembrar isso. Claro, isso aqui está no nosso contexto, está na nossa vida, mas é bom relembrar que tudo que a gente vai comentar agora, poder familiar. E a gente sempre se pergunta, né? Muitas das vezes os avós
vão lá no escritório pedir a guarda do neto. Então, a gente pergunta assim, o que está acontecendo? Não, porque a minha filha não tem condição, o marido dela também é um doido varrido, não tem condição, então eu quero a guarda para mim. Quando a gente vai fazer uma alteração de guarda, papai e mamãe, a gente tem que reunir os elementos probatórios, evidentemente, e a gente então vai verificar as condições, o melhor interesse da criança, para que aqueles avós possam ter a guarda jurídica. Tem que ir para o judiciário, sem conversa fiada. Quando eles, então, conseguem um intento, quando o juiz, então, prolata, né, dá a canetada, dizendo, ok, vovó e vovô, vocês têm a guarda. Eu estou dizendo que eles têm a estrutura do poder familiar? Não. Só quem tem o poder familiar, papai e mamãe. Ponto. Vovó e vovô, titio, não tem poder familiar. Por isso que é tão importante. Por isso que eu trabalho com essa estrutura aqui, que é o grande tronco, e que é dele que vai começar a trabalhar com as variadas hipóteses que a gente hoje planejou, programou para conversar. Ok? Então, vamos lá. Por favor, meu querido, vamos agora para o slide. Vou aqui, então, preparei aqui o materialzão. Poder familiar, guarda e alienação parental. A gente já sabe que tem um grande avanço aí em tudo isso. Antigamente, não consigo passar. Deixa eu ver se eu passo aqui. Ou então, meu amigo, passa lá. Será que você consegue passar, então, aí para mim? Esse aqui eu acho que não. Eu não estou conseguindo passar. Bom, então, a guarda. O que tem nessa questão da guarda? Então, aí está aí, né? Isso aqui que eu já fiz a apresentação, o 1634, que é chamado a autoridade parental. Pode passar, que aí a gente já fez esse insight aqui. O que significa, então, poder familiar? É deveres e direitos com relação aos filhos. Mas só quanto ao sujeito? Não, quanto ao patrimônio também. Então, os pais, se estiverem negligenciando, e isso acontece muito. Engraçado, sabe, pessoal, como é que a pandemia... Engraçado não tem nada, né? Mas, assim, é interessante você visualizar como a pandemia veio trazer situações que até então estavam apagadas, estavam calmas, estavam debaixo do tapete. Veio a pandemia e veio sacudir o coreto todo de todo mundo, né? Então, nunca teve tanta incidência de pais desvirtuando o patrimônio dos filhos, enquanto eles deveriam estar resguardando no exercício da representação ou da assistência. Então, quando a lei, no artigo 1634, diz direitos e deveres tanto da pessoa, do sujeito, quanto do patrimônio, a lei está sendo clara e ela deve ser obedecida. Podemos passar, então, para o próximo. Então, o que significa esse pacote? O que a lei vai falar do pacote aí, né? Que não é das maldades, mas é um pacote bom. Então, qual é a obrigação que tem os pais? Guarda. Quem guarda toma conta, vigia, protege. Vigilância, criação, educação, correição. Cuidado com correição, porque se eu extrapolar, né, o limite do razoável, eu posso, então, ser enquadrado na lei da palmada. Então, cuidem dessa situação de correição. Respeitar os serviços próximos da idade, consentimento para casar, representação e assistência. E vai competir a quem? Aos pais. Sejam eles solteiros, casados, tico-tico no fubá, estavelmente, separado, divorciado, tanto faz. Tanto faz. E cuidado que com essas situações hoje de multiparentalidade, a gente percebe que, não, peraí, eu tenho meu filho, mas o pai mesmo não cuida nada. Então, me juntei com outra pessoa e essa pessoa é tão boazinha. Olha, ele vai ser o pai do meu filho. E aí, força uma situação para que, de uma forma ou de outra, crie-se um vínculo que só na cabeça dela, da mãe. Do outro, não. Então, gente, cuidado para a gente não banalizar a multiparentalidade.
Multiparentalidade é quando eu consigo um vínculo e aí, eu vou para o exercício desse poder familiar quando comprova-se que há um liame, um vínculo que eu vou ter que startar, preferencialmente, que é o de praxe no judiciário. Reúno minha malinha de elementos probatórios e vou lá e falo, tem isso aqui, desde sempre ele cuidou do filho, o menino chama ele de pai, então a gente vai levantar os elementos probatórios. Cuidado com as banalizações. Então, não é uma coisa assim, vou me unir em união estável, o cara é bacana, cuida do meu filho, pronto. Inclusive, eu vou pedir 2 pensões. Me dei bem. Se deu bem, coisa nenhuma. Não leva. Porque não admite-se o bis in idem quando ocorre uma forçação de barra e não fica configurado a vinculação socioafetiva. Então, cuidem disso aí, por favor. Aí, então, aqui. Eu posso cuidar do sujeito, da criança, do adolescente, mas eu também tenho que cuidar dos bens. Então, eu posso cuidar na representação, na assistência, como a gente falou, e se eu não cuidar direitinho? Se eu estiver desvirtuando, se eu estiver aplicando naquela moeda, como é o Bitcoin, eu vou aplicar no Bitcoin, e vou deixar, porque aí depois eu devolvo. Depois é uma conversa banana, uma conversa fiada. Se os pais desvirtuarem, o Ministério Público, qualquer um ali próximo, os parentes mais próximos, podem levantar a lebre. E o que o juiz fará nesse caso? Com a estrutura do poder familiar, poderá até suspendê-lo com relação à administração dos bens. Então, aquela história, papai e mamãe cuidam super bem, cuidam mega bem, mas não administram bem. Então, eu posso pensar numa suspensão do poder familiar parcial só com relação ao patrimônio? Posso. E tem acontecido muito isso. Há bem pouco tempo atrás, fizemos 3 pedidos e ganhamos com relação a isso. Então, nomeia-se alguém de fora, ou próximo da família, mas que prove a idoneidade, a gente vai lá para o CPC e a gente, então, consegue proteger o patrimônio. Muito bem. Agora chegou num ponto-chave. Só que esse poder familiar, ele pode sofrer 2 situações importantes. Suspensão ou extinção. Gente, gravíssimos, são formas gravíssimas, só em último caso. Então, eu vou colocar pimenta no tabuleiro da Baiana. Casos de alienação parental. Vamos pensar, o pessoal aí de casa, o pessoal aqui comigo. Casos de alienação parental. Posso pensar em pedir para o juiz suspender, ou quando for algo muito, muito grave, porque tem os graus que a gente vai falar, pedir a própria extinção do poder familiar de um dos genitores que está alienando a criança? Vocês acham que pode? Pessoal de casa aqui, o pessoal está fazendo assim, para mim, Então, vamos ver o que fala a lei? Pode passar, meu querido, por favor. Então, olha lá. Quais são as situações que eu posso pedir suspensão? Então, olha só. Crime, não estou falando que alienação parental é crime, hein? Mas aqui o legislador fala, no 1637, que é um crime que a pena exceda a 2 anos. Cuidado. A pena que exceda 2 anos. Então, praticou um crime que não tem relação com o ambiente familiar, ocorre a prisão, e aí o poder familiar daquele genitor que praticou um crime fora do poder familiar fica suspenso. Ok? E, gente, tem uma razão óbvia para isso. Se o genitor está lá cumprindo a pena, ele não tem como garantir, vigiar, guardar, tomar conta, conforme está ali promovendo o artigo 1634. Ok? Então, cuidem disso aí também. Então, o juiz suspende quase que automaticamente pela impossibilidade daquele que vai cumprir a pena não conseguir, chegar junto daquilo que a lei propôs. Por favor, meu amigão, pode passar aí. E também, olha lá agora, tudo isso no 1637. Então, eu também posso me assegurar quando houver abusos no trato com as crianças,
houver alguma violação do melhor interesse delas e arruinando o patrimônio. Então, de novo, é aquela sequência, né? Vou colocar em vermelho. É o cuidado, ó, cuidado. Cuidado. Sempre nós vamos ter essa dobradinha. Ter, patrimônio, ó, e o ser. Tá? O sujeito. Então, se eu malbaratar esse ter, a lei também vai chegar e falar, papai e mamãe, não estão fazendo tarefa de casa? Então, vamos afastar você. Pode passar, por favor. Agora sim. Então, aqui é a suspensão. Suspensão é algo que eu posso voltar ao status quo. Posso voltar. Sanada a situação, volto ao meu status quo. Volto ao meu poder familiar, à minha autoridade parental. E na extinção, uma vez extinto o poder familiar, acabou. Não tem como voltar. Não tem como retroceder. Quais são as hipóteses da extinção do poder familiar? Encontram-se lá no 1635. Então, a primeira delas, e a gente também já viu isso em outras oportunidades, aqui a gente só está fazendo um remember, a morte dos pais. Acabou o poder familiar. Acabou, extinguiu, acabou, morreu. A emancipação, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, emancipou o filho, ele agora age sozinho. Eu não preciso nem representá-los e nem assisti-los. Se eu posso para a emancipação, que dirá para a maioridade? Então, a maioridade também é causa de extinção do poder familiar. A adoção, que a gente também já está aí verificando isso, só posso verificar a adoção quando o poder familiar dos genitores está extinto, cuidado com isso, e, por último, por decisão judicial, devido ao fato do pacote das maldades. Então, a gente já, em outras ocasiões, a gente também já falou com vocês desse artigo 1638. É o grande pacote das maldades. É o abandono, é o abuso psicológico, sexual, espancamentos, enfim. Tudo o que concentra num rol exemplificativo, tudo o que concentra o 1638 é motivo de extinção. Tá, então tudo bem. Agora eu pergunto, e a alienação parental entra onde aqui? E agora, José? Adriana, você disse que pode ser que, né, que haja extinção por alienação parental. Tem alguma previsão no 1635? Expressamente? Não. Mas como é um rol exemplificativo, a gente já vai ver como é que a gente insere isso daí. Muito bem, então, passado a estrutura do poder familiar, que ele pode ser suspenso ou extinto, agora eu vou entrar na guarda propriamente dita e nas situações da alienação parental. Gente, o que significa guarda? Como é que eu faço? Como é que eu guardo alguma coisa? Eu vou proteger, eu vou vigiar, eu vou ficar atenta a qualquer situação. Então, na guarda, isso está na lei. A gente não está inventando nada. O pessoal tem mania de dizer que advogado fica inventando moda. Fica inventando não, doutores e doutoras. Está na lei. A gente está fazendo a interpretação dela e levando tudo isso, os elementos probatórios, lá para o judiciário. Então, o que significa guardar? Então, a gente traz aqui uma expressão, né? É a segurança, é o poder, dever de cuidado, de proteção. Então, se uma criança, por exemplo, né, deixamos ela em casa sozinha e ela se queima no fogão. Ah, mas olha, Adriana, mas o pai e a mãe não queriam isso, mas pessoal, é dever dos pais de proteger, não tem jeito. Se moramos num andar alto, se a criança ela é pequena, coloque uma tela. Porque se essa criança engatinhar, subir, cair, a responsabilidade é dos pais. Então, não são poucas as vezes quando os pais, inclusive, ou juntos ou separados, e acontece um infortúnio desse. Então, cuidem, porque a guarda está em conexão com o poder familiar. Então, se eu não guardar bem, eu posso perder. Então, eu posso cair nas hipóteses que acabamos de comentar com vocês. Ou suspensão ou extinção, ok? Então, é uma incumbência, não é uma faculdade. Filho, como eu sempre brinco, não pede para nascer. Então, se ele está aqui, a gente precisa cuidar e bem da criança. Pode passar, por favor. E aí a gente traz um conceito, a gente já
já trabalhou com esse conceito outras vezes, eu aqui persisto, né? E trago aqui um conceito do nosso querido Valdir Grisar Filho, onde os próprios tribunais utilizam da obra dele, que ele é o craque em direito das famílias, no sentido da guarda, e ele fala que é definida como um direito-dever natural e originário. Então, quando eu falo guarda natural e originário, eu estou falando de que estrutura? Poder familiar, papai e mamãe. Então, eu só posso pensar em deixar uma guarda com a vovó, com o vovô, com o titio, ou alguém, né, que se responsabilize, e eu tenho que fazer isso no judiciário, quando eu verificar que na estrutura do poder familiar, o pai e a mãe não podem exercer naquele momento. Ok? Então, mas a primeira função é do pai e da mãe, por isso que o professor Valdir Grisar fala de um direito-dever originário, sabe? Dos pais. E aí, eles não podendo, eles não conseguindo naquele momento, aí sim a gente pode transferir a guarda até mesmo para um irmão, para uma irmã. Certo? Então, é uma situação que é importante, a gente precisa ficar de olho. E, gente, os nossos tribunais hoje estão segurando. A gente tem que provar por A mais B, C, o alfabeto inteiro, que o papai ou a mamãe não tem condições de, naquele momento, assumir a guarda daquele filho. Pode passar, por gentileza? Então, já vimos esse aqui também. Agora sim. Então, as modalidades de guarda, estamos chegando na alienação parental. Então, as modalidades de guarda. Quantas são? Tenho muitas? Modalidade legal, a gente já sabe que são só 2. Não adianta a gente ficar inventando moda. Ah, professora, mas Adri, olha lá na doutrina tem um montão. Tem opções. Casuisticamente, a gente vai verificar ali o que seria melhor, o melhor interesse da criança. Mas, na legalidade, na lei, são só 2. Unilateral e compartilhada. Na compartilhada, a gente pode brincar. A gente pode brincar. Ah, alternada, residência fixa na casa de um. Ah, não, passa 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro. Mas, para a lei, é unilateral e compartilhada. Ponto final. Ok? Então, com a cisão, se houver de um divórcio, de uma união estável ou de um relacionamento qualquer, aí começa a estruturar a guarda legal. Então, essa guarda legal, tem doutrinadores que usam a guarda jurídica, ela terá que necessariamente ser resolvida aonde, pessoal? Aonde? Posso ir no cartório lá e já resolver tudo? Quebrar o pau lá, mas tudo bem, tem alguém que me segura. Para onde que eu vou? Judiciário. Eu tenho que ir para o judiciário. Pode passar, por favor. E aí a gente começa agora a enfrentar um problema gravíssimo. Porque, na verdade, a ideia é que os pais sentem e conversem como adultos para resolver o destino dos seus filhos. Mas, na maioria dos casos, tirando assim, né, uma agulha no palheiro, isso não acontece. E não acontece. Hã? Perfeito. Ó, pessoal aí de casa, doutor aqui está falando, eles são mais crianças do que as próprias crianças, é a pura verdade. A gente vê a briguinha, não quer nem olhar para a cara do doutor de mal, quero olhar para a cara do outro, e a criança que fica ali naquele fogo cruzado. Fogo cruzado. E aí, pessoal, a gente deixa para o juiz, que é uma pessoa estranha à relação intimista deles, resolver. E aí, se a gente não consegue levantar elementos contundentes para poder mostrar para o juiz a realidade, a coisa fica mais complicada ainda. Então, por isso que nós, que estamos aí nessa lida do direito das famílias, é muito importante que a gente se concentre nos elementos probatórios. E faça, elabore, idealize uma petição com riquezas de detalhes. Riquezas de detalhes. E a gente vai fazer aqui uma peça, né, uma peça processual, combinando guarda e alienação parental. E aqui a nossa ideia, a nossa proposta é trazer algumas, né, algumas dicas, algumas sugestões para vocês, claro, né, só como sugestão. É o que a gente vê aí fora e que tem dado certo, então a gente compartilha aqui com vocês,
né, nesse ambiente que vocês já estão aí na lida, né? Ou quem ainda está se decidindo para o direito das famílias, que se decida por ele, né? Que eu aqui vou ficar muito feliz, né? São pessoas compromissadas que estamos aqui, né, lutando para ver um mundozinho um pouquinho melhor, né? Porque a família é a base da sociedade. Então, se na família desestrutura-se, talvez a gente, como profissional, a gente possa contribuir um pouquinho para que haja um equilíbrio. Mas, numa dissolução, a gente então vai utilizar, já no campo processual, esses artigos aqui. O 647, a gente já vai montar uma petição, já vou trazer um caso para a gente poder pensar na parte prática. E o 658. Claro que há a prevenção do juízo homologatório. Então, por exemplo, eu vou lá e entro com uma ação e a gente vai se divorciar. Divórcio. Depois eu posso aproveitar aquela mesma situação para verificar a questão dos alimentos. A ideia é que faça tudo acumulado. A gente junta tudo para poder economizar tempo, né? Porque, inclusive, quem tem fome tem pressa, como a gente sempre colocou aqui, né? Então, a gente também pode acumular a questão da guarda? Deve. Então, quando a gente for resolver alguma coisa, a gente resolve, pá, pum, resolveu. Mas e se a gente precisar reverter alguma coisa? Se a gente precisar alterar a questão da guarda? Eu posso fazer das duas formas. Ou eu já aproveito a prevenção do juízo, ou eu entro com uma ação autônoma, ok. A qualquer momento, porque guarda, questão de alimentos, não faz coisa julgada material. Então, gente, a qualquer momento mesmo, sem preguiça. Putz, mas eu acabei de... Ai, meu Deus, mas surgiu o fato. Vamos arregaçar a manga e vamos lá. Vamos pleitear os direitos que o nosso cliente está ali, né? Correndo atrás. Por favor. Não, então vou contar aqui para o nosso pessoal que está em casa. Então, veja, a ideia é acumular o quê? Para ser mais célere. Então, isso aí no juízo família é o que se preza. Mas o cliente manda, né? E a gente até tenta, né, dar uma iluminada, mas a gente também não vai fazer nada que o cliente não queira, né? Claro, até por uma questão ética. Então, digamos que a gente trate de uma situação e de outra, e ficou de fora, pelo exemplo aqui da doutora, os alimentos. Aí, mal juiz, homologou, deu acordo, tudo bem? Doutora, sabe o que é? Aí eu pensei melhor, eu acho que a gente tem que decidir alimentos também. Então, você pode pegar e entrar com esse pedido, né? Se for amigável, ótimo. Mas se não for, vai demorar um pouquinho. Então, os alimentos também, na lei de alimentos, prevê isso. Você pode entrar com uma ação autônoma ou pode aproveitar uma que você cumula os pedidos. Só cuidado, que a gente vai montar uma peça processual agora, me lembra de eu estar realçando isso, porque a gente vai acumular vários pedidos. Dentre eles, e é o que nos interessa nesse momento agora, é a alienação parental, que eu já vou entrar com ela agora. Tá? Então, cuidado na acumulação de pedidos, porque você, além de tudo isso, você vai ter que pedir a soma das prestações dos alimentos que você está pleiteando. Então, tem um artigo no CPC, a gente até já viu isso em outros módulos, que eu estou sempre reforçando isso com vocês. Então, só o cuidado dos pedidos cumulados para quando a gente for pedir, né, requerimento final. E o valor da causa. Tá bom? Então, deliberação, ok, beleza, agora sim. Então, agora a gente vai entrar numa situação que eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Eu não vou apagar esse quadro aqui não, tá? Mas eu vou vir para cá agora. Olha só. Então, vamos remontar um pouquinho, vamos voltar no tempo um pouquinho. Lá em 1900, professora, que isso? Mas calma. Ó, mas isso é importante. 1988. O que aconteceu aqui? Quem que veio? Constituição Federal. Constituição Federal, né? De 88. Só para a gente poder fazer uma
uma projeção numa etapa de datas, de tempo, lapso temporal. Tá? Aí, lá pelos meados de 2008, surgiu uma lei, que eu até vou colocar o número dela aqui, vou colocar em outra cor. 11.698/2008. Inclusive, ela está ali em cima. 2008. Aí, né, depois, em 2010, ponto de exclamação. Deu maior BO. BO, colocando em vermelho assim. BO. E depois, em 2014, também veio uma outra situação que a gente vai falar agora. Pessoal, em 88, com a Constituição Federal, nós temos agora a estrutura do direito das famílias, ok? Tudo que a gente for pensar, leis especiais, Código Civil, Código de Processo Civil, a estrutura é sempre na Constituição Federal. Isso é ponto pacífico. É o direito das famílias constitucionalizado. Ponto. Até porque, no artigo 226, família é a base da sociedade. Então, no ECA está lá falando isso, no Código Civil está lá falando isso. Tá? Então, isso, nenhuma dúvida. É que nem, né, que nem quando, né, Moisés abriu o Mar Vermelho antes e depois. É assim, Constituição é assim. Vem o antes e vem o depois. Agora nós estamos no momento do ser, do sujeito, dignidade da pessoa humana. Aí a coisa foi, né? Foi. Quando foi em 2008, surge a lei da guarda, mas com um detalhe. Se houvesse, porque antigamente era assim, a mãe que engravidava é que ficava com a criança. Não tinha para onde, era guarda unilateral e acabou. Lá em 2008, depois de muito falatório, muito fafafá, fefefé, fififi, fufufu, veio então essa lei, 11.698, que ela não está mais conosco, mas como é que era deliberado a guarda? Se houvesse consenso, ok. Guarda compartilhada. Não houve consenso. Está brigando? Olhou torto? Guarda para a mãe. Pronto, tchau. Era assim. O pai, não, pelo amor de Deus, doutor, não quero papo. Próximo caso, e era assim. Não tinha conversa. Então, 2008. Claro que isso ficou ruim, né? Deu BO. Deu BO na fita. O que surgiu aqui, então, em 2010? O que veio para o nosso ordenamento jurídico? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Missão quase impossível. Quase impossível. Pessoal que está em casa. Qual lei que veio aí em 2010? Começa com A. Não. Alienação parental. Pode passar, meu amigo, aqui o quadrinho, porque agora nós vamos seguir. Pode passar esses aí, que eu quero logo entrar na alienação parental, depois eu volto na guarda compartilhada. Então, eu quero entrar agora na guarda, isso. Pode passar bem, depois a gente volta aí. Pode passar. Pode. Agora, para por aí. Muito obrigada. Então, voltando para o quadrinho, vamos tirar esse ponto de interrogação aqui. De tanta confusão que deu, que agora nós temos a lei da alienação parental. Eu até não vou colocar o lei, mas eu vou colocar numa corzinha diferente. Lei da alienação parental, 12.318 de 2010. Olha aí que beleza. O que promoveu essa lei? Então, vamos fazer uma enquete aqui. Pessoal aí de casa, eu vou ter que usar aqui a minha imaginação para adivinhar o que vocês estão me dizendo. Então, o pessoal que está aqui vai representar o pessoal que está em casa. Pessoal, essa lei
de 2010, com o número 12.300, né? E 18. Funciona ou não funciona? Agora é a hora da verdade. Funciona ou não funciona? O que vocês acham? Mais ou menos. E aí? Você vota com as relatoras? Então, mais ou menos também, né? Mais ou menos. Pessoal aí de casa. A galera está assim, quer dizer, porém, todavia, mas. Aí é aquela, né? Então, pessoal, por essas e outras razões que, então, nós hoje discutimos a respeito da revogação dessa lei. Sinceramente, posso aqui abrir o meu coração para todos vocês aí, quem está em casa, quem está aqui, estou seriamente preocupada. Exatamente, exatamente. Pessoal aí, olha o que a doutora falou, professora, mas você já está ruim com ela, vai ser pior sem ela. Vai piorar, vai. Então, pessoal, nós estamos assim, sabe aquela coisa, aquela brincadeira do cabo de força? Cabo de força. Um puxa para cá, o outro puxa para lá. Mas vamos entender qual é o cerne da questão. Por isso que a gente trabalhou esses elementos iniciais com vocês. O poder familiar, a guarda, a estrutura, tudo isso. Para a gente poder entender agora esse lapso temporal e o que veio agregando no nosso ordenamento jurídico. Essa lei, então, da alienação parental, para a gente entender, ela vem para esclarecer situações, pessoal, que já ocorriam, faz muito tempo. Então, vamos tentar entender o que a lei propõe. Meu amigo, pode passar aqui. Então, em agosto, ela foi sancionada. E essa lei, pessoal, vamos combinar, ela é autoexplicativa. Sabe quantos artigos tem essa lei? Quem adivinhar, vou dar um bombom. Virtual quem está em casa. Virtual quem está em casa. É isso. 5. Quem dá mais? 5? Mais um pouco? 6? 7? 8. 8 artigos nessa lei. 3 foram revogados. 8 artigos essa lei. Leizinha curtinha. E ela explica tudo. Ela vai desde o direito material, lei, legislativo, até as questões processuais. E é no artigo 2º que vai conceituar o que significa alienação parental. E mais uma provocação para a gente poder fechar esse raciocínio aqui. A alienação parental é a mesma coisa do que síndrome da alienação parental? Não, a gente vai ver já. Então, o que ocorreu aqui? Pelo fato, até 2008 e 2010, 2008 até 2010, as situações começarem a ficar tensas, porque a guarda deu briga, deu discórdia entre os genitores, guarda unilateral. O que eu entendo como guarda unilateral? Só um tem a potestade. Só um é que comanda. Então, digamos, João e Maria. Maria fica com a guarda unilateral. Ela decide onde a criança vai estudar. Ela decide que horas. Ela decide onde vai passar. Ela decide tudo. Até que hora que o pai vai lá pegar a criança, etc. E se ela cismar de afastar a criança do pai? Ela consegue? É mais fácil? Claro que sim. Por isso que, entre tapas e beijos, saiu essa lei da alienação parental. Para poder mostrar para a gente o que dá para fazer quando essas situações tornam-se recorrentes. Então, o maior objetivo do alienador é afastar a convivência, é afastar os vínculos de afeto de um genitor com relação aos seus filhos. Então, dentro dessa perspectiva, é o artigo 2º dessa leizinha aqui, 12.318, que vai definir o que significa alienação parental. Pode passar, por favor, meu amigo? Então, olha só. Promover, olha os verbos. Promover, induzir, omitir, distanciar, violar a figura do outro. Então, são ações que vão afetar diretamente o comportamento
daquela criança ou daquele adolescente. Então, promoção, indução, e não é só pelos genitores, não. Olha o que a lei fala no artigo 2º. A vovó e o vovô também podem alienar? Podem. Mas é só a vovó e o vovô e o papai e a mamãe? Não. O que a lei vai falar? Ou aqueles que tenham a criança e o adolescente sob a sua autoridade, guarda, vigilância. Gente, olha só, tivemos um caso de uma espécie de babá, né? A família tinha condições e eles precisavam viajar muito. E a babá, olha só, a trama parece de filme, mas não é filme, é vida real e a cores. Trabalhei nesse caso. Ela estava de olho no cara. E o que ela começou a fazer? Ela começou a ficar muito próximo da criança, que era o referencial dela, vigilância e coisa e tal, e insuflar o afastamento da mãe. Olha, sua mãe está pensando, nem liga para você. E a sua mãe é isso, aquilo, aquele outro. Gente, todo dia ela falava a mesma coisa. Sua mãe não gosta de você. Porque sua mãe não lhe está vendo? Cadê sua mãe agora? Eu que sou sua mãe. Eu que cuido de você. Gente, houve uma inversão a tal ponto que precisou de um longo trajeto para desconstruir aquilo que estava sendo construído na cabecinha da criança. Então, isso é muito sério, a gente precisa ficar de olho vivo, porque a gente acha assim, é só o pai ou a mãe que estão brigando. Não. A alienação parental, eu atribuo como um cupim. Sabe aquele cupim que entra no nosso armário? A gente até já brincou disso uma certa vez. Entra no nosso armário e assim a gente vê. É pequenininho, a gente não vê. A alienação parental é assim. São fatos reiterados, atos reiterados, toda hora, todo dia. Entra no nosso armário, corrói a nossa roupa e a gente só vai ver o estrago tempos depois. E aí a roupa fica inutilizada. Ou seja, o estrago é tão nefasto que muitas das situações tornam-se irreversíveis. Olha que triste, que trágico, que coisa absurda. Isso é uma aberração. Então, a gente precisa lutar contra a alienação parental com todas as nossas armas. Todas elas. Por isso que tem uma lei, inclusive, para falar sobre esta situação. Opa, você levantou o dedo? Não? Tudo ok? Pode passar, por favor? E mais. Então, repudiar prejuízo quanto à vinculação com o outro genitor. Pode passar, por gentileza. E aí, no parágrafo único desse artigo 2º, vai a lei, olha, está na lei, vai nos dizer das formas que exemplificam a alienação parental. Além dos atos todos que a gente já viu, o juiz pode declarar, Ministério Público, nós, advogados, advogadas, e passa-se por uma perícia, tem que passar pela perícia, né? Com auxílio, inclusive, de terceiros. Pode passar, por favor. E aí, o que a gente faz? Então, primeira situação, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade. Sua mãe não presta. Seu pai, aquele vigarista, não vale nada. Então, a criança vai tendo falsas memórias daquela situação que não é real. Não é real. Mas aí eu pergunto para vocês uma coisa. Mas, Adriano, mas se tudo, por exemplo, que a mãe estiver falando do pai for verdade, ele não vale nada, ele é um calhorda, é isso, é aquilo, for verdade, mesmo assim, vai ser configurada alienação parental? O que vocês acham? Sim, vai. Porque ele é calhorda, ele não vale nada para ela, mas não para a criança. Exato. Exatamente, doutora. Então, vejam, nós não podemos deixar que a criança fique nesse fogo cruzado. Se o problema é comigo e não com a criança, é um absurdo a gente transferir o problema e usar a criança para ferir o outro. Então, pode passar, por favor, são vários os casos que a gente vê isso. Primeiro, dificultar o exercício da autoridade parental. Então, vamos supor, numa guarda unilateral.
eu tenho, então, direito de visitas. Quando é a guarda unilateral, a gente tem que fazer a regulamentação de visitas, não é isso? Então, vamos supor, domingo, o papai vai lá, ou a mamãe, e pega a criança e passa o dia com a criança, depois devolve. Pouco tempo. Guarda unilateral é aquela coisa, né? Você coloca aquela situação e só um detém a potestade daquela criança. Digamos que no dia da visita, a criança suma. Ela sumiu. Ele foi brincar com um coleguinha. Mentira, ela está esperando desde cedo o papai, que o papai não apareceu. Você falou que ela não está. Pois é, eu não vim buscar. E aí vai tendo o afastamento. Gente, isso é tão sério que a gente teve uma situação de alienação parental dos filhos com relação ao genitor. Ele fez todas as tentativas possíveis. Pode passar, por favor. A mãe mudou de cidade, né? Mudou de cidade, omitiu informações, dificultou o exercício e ele, então, procurou a turma dele. Ele, então, foi viver a vida dele, falou, meus filhos não querem saber de mim mesmo, e foi viver a vida dele. Lá pelas tantas, ele foi surpreendido com uma ação do Judiciário dos Filhos. Que tipo de ação foi essa? Abandono afetivo. Quando ele olhou aqui, ele falou assim, mas peraí, mas eu que fui impossibilitado, me dificultaram de ver a criança. E agora eu ainda tenho que assumir esse ônus. Então, veja. Outra situação, são várias, né? Então, aqui a gente só está trazendo alguns exemplos práticos. Outra situação. Dia do pai pegar a criança, aniversário dele, então ficava um ano par, um ano ímpar, uma ficava com a mãe, outra ficava com o pai. Gente, eu estou falando do pai ou a mãe, mas é o caso concreto, tá? Por favor. A alienação parental é dos genitores, um e outro, dos avós. Então, cuidado. Eu só estou contando o caso aqui para a gente poder ilustrar, mas não peguem isso como o que a lei está dizendo aqui. Nós estamos contando casos aí. Então, o pai combinou de pegar a criança e no dia que ele foi lá, a mãe disse que ele não queria ir. Não queria ir. Ele viajou com os amiguinhos. Essa criança sofreu um acidente de bicicleta, ficou internado no hospital e o pai, ela omitiu deliberadamente do genitor informações importantes com relação à criança. E aí, no hospital, ela fez o maior drama, né? Tá vendo, doutor? Enfermeira, olha aqui. Você está vendo o pai daqui dessa criança? Na frente dele. Você está vendo o pai dessa criança? Ele não quer nem saber do filho. E o pai sem saber de nada. Então, pessoal, quando isso é deflagrado, alienação parental. Então, se a gente tiver um caso desse na nossa mão, o que nós pediríamos para o juiz? Laudo psicossocial. Mas com o laudo psicossocial, a gente já pediria uma medida preventiva? Qual a medida preventiva que poderíamos pedir? Podemos pedir uma alteração da guarda? Agora, a terceira provocação. É fácil alterar a guarda, principalmente quando essa guarda unilateral está com a mãe? Muito difícil. Muito difícil. Então, é isso que eu estou dizendo. Deve ser um processo de reflexão para todo mundo, para o juiz que julga, para os profissionais que vão fazer, né, ali o acompanhamento, e é através desse laudo que o juiz vai se convencer. Ministério Público tem que ficar em cima mais apertadamente. Nós, advogados, devemos fazer a nossa parte. Então, gente, é um esforço. Então, é muito fácil dizer que essa lei aqui não vale nada. Vamos revogar. Vamos revogar essa lei, porque não está adiantando nada. Espera aí, calma. Qual é o problema que está ocorrendo? Então, vamos pensar. Será que está havendo uma inércia? Será que está havendo uma omissão por parte dos profissionais que agem com relação a todas essas questões seríssimas, que é a própria alienação parental? Então, é algo que eu quero provocar vocês hoje com relação a isso. Pode passar, por favor? Agora aqui sim. Apresentar falsa denúncia contra genitor, genitora, contra familiares destes ou contra os avós, para obstar ou dificultar a convivência da criança ou adolescente. Falsas denúncias. Foi feita uma pesquisa agora, recentemente, né, e descobriu-se que, pesquisa, depois tá aqui, eu vou mostrar para vocês, e eu vou enviar esse material de apoio. Tem lá o site direitinho, idôneo, que essa pesquisa foi uma pesquisa séria, não uma pesquisa que a gente fala, do NIT, é isso e aquilo, não. 80%, gente, é muita coisa. 80% dos casos
de denúncia com relação à violência sexual e etc. são falsas. Então, denuncia-se falsamente para dizer que, alienação parental. Olha aqui, alienação parental. Então, isso é grave e isso é sério. Então, o que está diante desse cenário, o que acontece? Se a gente recebe um caso desse no escritório, doutor, doutora, olha, eu acho que o pai está violentando a criança. Qual é a nossa primeira atitude? O que nós devemos fazer? Então, o pessoal aí de casa, fazer uma investigação. Mas a criança está em perigo. Então, até provar que pato não é ganso, qual é a primeira atitude que a gente deve fazer? Qual é o primeiro passo? Como? Opa, pediu o afastamento daquele que está recebendo a denúncia? É isso que é feito. Mas se essa denúncia for falsa? Então, esse afastamento decorre de atos, práticas de uma alienação parental. Está aqui na lei. Está aqui, ó. Aham. Uhum. Pessoal que está em casa, vou aqui colocar, compartilhar com vocês. A doutora aqui verificou um caso de uma avó que acusou o genro. Ai, meu Deus, essa coisa de sogra é complicado, né? Complicado, mas não vamos generalizar. Acusou o genro que na hora do banho, ele então abusava da filha, na hora do banho, né? Provocando situações na genitália da filha. Foram verificar e era tudo falso. Mas, gente, olha o perigo. E se for verdade? Então, vejam que nós estamos numa corda bamba com relação aos elementos probatórios. Se a gente consegue provar, ok. E se a gente não consegue provar? Então, a criança fica no estado de vulnerabilidade. Por isso que até aqui, na dúvida, afasta. E esse afastar é exatamente a proposta da lei. O que a lei da alienação parental está dizendo? Está explicando o que é. Afastar. Então, você afasta e atinge o seu objetivo, afastou. Se for falso, ferrou. Porque aí, até voltar ao status quo daquela vinculação, já é difícil. E se for verdade? Então, você cuidou da criança, você não permitiu que a criança continuasse numa situação de abuso. Então, gente, são situações muito difíceis. Muito difíceis. Pode passar, por favor, e aí a gente vai chegar agora nas situações em que houve esse movimento, né? Mais uma coisa, mudar de domicílio. O STJ já tem se pronunciado com relação a isso. Putz, eu vou afastar. Agora eu vou afastar. Aquele crápulo, aquela megera vai ver. Vou pegar a criança, vou me mudar, ela tem residência fixa comigo, vou me mudar e está tudo certo. Está tudo certo, uma ova. Porque se o outro ingressar no judiciário para pleitear uma convivência maior com a criança, o STJ já tem se posicionado que a guarda continua sendo compartilhada. Mas qual é a diferença grande da guarda compartilhada e da guarda unilateral? É você ter a criança para si, ficar mais tempo com a criança? A guarda compartilhada, você pode até ter a base da residência com um dos genitores, mas você compartilha das decisões com relação aos seus filhos. A decisão não fica só para um, fica para ambos. Então, essa questão de mudar de domicílio também pode ser um prenúncio, pode ser uma das situações que está ali acontecendo a prática da alienação parental. Pode mudar, por gentileza? Aí aqui, só para a gente poder fechar essa situação e já passar para a crise que se instalou, possibilidade de uma ação ordinária autônoma para a identificação da alienação parental, AP. Então, foi como a doutora promoveu, eu quero pedir um laudo aqui, eu quero fazer uma perícia, eu quero o acompanhamento de peritos, de pessoas entendidas no assunto, para que possa nos ajudar ao juiz, ajudar todos os envolvidos
e verificar se é mesmo a criança está passando por alienação parental ou não. Até porque, pessoal, a criança tem voz, tá? A criança fala. É importante a gente estar ligado a isso. Às vezes a gente não dá importância para a criança, mas ela demonstra que algo não está bom através do comportamento. Então, vamos prestar atenção nos nossos pequenos. Vamos prestar atenção. Porque, de uma maneira ou de outra, vai se deflagrar. Ela fica mais quieta, volta a urinar na cama, comportamentos que regride na fase infantil, ou seja, clama por proteção. Olha, eu preciso de proteção, eu estou desprotegido, está errado, alguma coisa está acontecendo. Então, ela volta com comportamentos que ela já passou, a princípio, pela fase. Então, a gente tem que ficar de olho nos nossos pequenos. Guarda, vigilância, proteção, cuidado, deveres de cuidado, do bem-estar. Tá? Então, tanto pode ser numa ação autônoma, quanto pode ser numa situação em que eu cumulo. Aí é aquilo, doutora, que nós estávamos conversando. Artigo 5º da lei. Olha lá, artigo 5º da lei. Lei de alienação parental. 12.318. Fala isso. No curso da ação de divórcio, regulamentação de visita, modificação de guarda, eu posso verificar a situação da alienação parental. Pode passar, por favor? E aí, aqui, o artigo 6º é o rol exemplificativo. Não quer dizer que acabou ali, acabou. Exemplificativo. Então, todas as situações que eu verificar no artigo 2º, omitir, induzir, promover, afastar, eu já sei que pode ser os efeitos da alienação parental. Pode passar, por favor? Pode passar também. O artigo 6º a gente já viu. Isso também já vimos. Pode passar. Pode passar também. E aí, aqui. Então, abuso sexual, moral, psicológico e a dúvida. Afasto ou não? Entro com uma ação autônoma ou não? Sim. Na dúvida, eu tenho que investigar. Pode passar, por favor. E agora, enfim, né, antes do nosso intervalo, a gente então vai tratar do que está acontecendo. O porquê dessa revogação da alienação parental. Então, veja, necessidade de revogação ou a gente pleiteia um aprimoramento dessa lei? Então, pessoal, quando foi em 2018, no programa do Fantástico, um impacto mediático fez com que um grupo de mães se reunissem e fossem até o Senado propor a revogação com base num projeto de lei. E como é que foi a fundamentação disso tudo? Esse grupo de mulheres, então, elas contam que após realizarem denúncias de pais, de genitores, que estavam abusando, violando, sexualmente, inclusive, abuso sexual, com relação aos seus filhos, esses pais, esses genitores acusados, imediatamente usavam dessa artimanha, contratavam advogadas, isso elas estão dizendo, feministas, pegando a causa feminista, para poder, então, acusar aquela mãe que denunciou na prática da alienação parental. Olha só. Então, o fuzuê está montado. Isso foi desde 2018. Tá? Então, saiu essa matéria no Fantástico e, desde então, pode passar, por favor, há um projeto de lei esse projeto aqui, 498/2018. Então, entre tapas e beijos, como eu brinquei, nós ficamos aqui, numa situação complicada, que a gente vai fechar esse quadro daqui a pouco aqui. Ficamos numa situação complicada. Por quê? Porque essas mulheres que levantaram essa lebre, dizendo que foi só eu dar o start do abuso sexual, que eles, então, correm, contratam uma advogada mulher, então vocês vejam, até questão de gênero entrou aí. Contrata uma advogada mulher para dizer, olha, você está fazendo isso com o pai da criança, você está querendo afastar essa criança desse pai. Então, com essa provocação, verificou-se que haveria a possibilidade de revogação,
Ou seja, acaba com essa lei. Pega a lei e pum, joga na lata do lixo. Devido a esse movimento e devido a uma constatação que se chegou a isso aí. Pode passar, por favor. E essa senadora, ela então, muito preocupada, está lá brigando, né? Está brigando com relação à seguinte situação. Tudo bem, essa lei precisa de aprimoramento, mas não de revogação. Entenderam? Então, a situação está agora esperando o relator. Está esperando o que o relator vai trazer para a gente. Vai sair a qualquer momento. Ainda falei, tomara que não saia antes aqui do nosso encontro, porque aí a gente já vai ficar, quero que vocês fiquem espertos aí com relação a isso. Então, o projeto de lei é para revogação total. Até o IBDFAN, o IBD Civil, todos na mídia, no Insta, no Face, em todos os lugares, os juristas, todo mundo muito preocupado com isso. Então, a ideia não é revogar, a ideia é trazer situações que a senadora, então, pontuou para o quê? Não, por um lado, não deixar a criança vulnerável. Então, tá bom. Então, para que eu não seja taxada de alienadora, eu vou ficar quieta? Então, eu vou ver minha filha sendo abusada e vou ficar quietinha? Não, claro que não. Isso é um absurdo, uma aberração. Mas o fato de eu também estar fazendo uma falsa denúncia, afastar o pai e ficar por isso mesmo, também não está legal. Então, a gente precisa alinhar isso daí, não revogar. Alinhar é diferente. Então, uma das propostas, né, que segue no material de apoio é muito grande, eu vou disponibilizar para vocês, já é bem interessante, vale a pena vocês terem isso com vocês, porque é bem provável que haja esse alinhamento e não a sua revogação. Vamos ficar aguardando, né? Não temos ainda um resultado definitivo. A ideia é, numa denúncia, primeiro investigar. Vocês falaram aqui. Gente, é quase óbvio. Vamos investigar, vamos deixar visitas monitoradas para não afastar totalmente, porque se for uma falsa denúncia, aquilo se esvai, e aplicar multa. E mais, essa multa ser revertida para a criança. Gente, hoje é assim? Não, não é assim. Então, o STJ, na verdade, já estava entendendo isso, mas isso vai passar a ser lei. Vai estar, então, esculpida na lei se passar a remodelação. Se revogar, aí a gente não sabe como é que vai ser, né? Vamos aguardar os acontecimentos. E quanto à diferença dos atos de alienação parental e a síndrome da alienação parental? Eu já perguntei para vocês e vocês já me disseram que há uma diferença muito grande. E há, sim. Então, a alienação parental, a gente já viu o que significa na própria lei da alienação parental. 12.318. Então, a alienação parental são atos reiterados utilizando aqueles verbozinhos, dificultar, omitir, afastar. Ou seja, eu quero deixar longe o amor, o afeto, a convivência daquele outro genitor. A alienação parental, então, tem o objetivo de interferir nas situações psicológicas e emocionais para desmoralizar a figura do genitor. Pessoal, isso é tão grave, tão real, que quanto mais a criança é pequena, mais essa alienação parental agride, né, viola, ela se intensifica. Nos desenhos, aqui em Curitiba, no Paraná, nesse ponto, tem um trabalho muito legal, muito positivo, que é o depoimento sem dano. Então, dentro dessa realidade, os peritos, a equipe multidisciplinar vão, então, ouvir a criança. Ela deve, ela não pode, ela deve ser ouvida. Ela tem que ser ouvida. Então, nos desenhos que expressam a realidade do mundo lúdico infantil, os desenhos retratam a realidade. Então, teve um desenho que a gente acompanhou, né, todo esse processo, a criança desenhou um lobo mau.
Como é que você vê o seu papai? Ela desenhou o lobo mau na floresta, pronta para comer Chapeuzinho Vermelho. Olha só. Então, ela via no pai aquele monstro, que se ela bobeasse, se ela teimasse em querer o pai, ele poderia engoli-la, ele poderia agredi-la, machucá-la. Gente, para você desconstruir esta situação é muito complicado. Por isso que no primeiro sinal tem que bater firme na porta do judiciário. Vamos investigar, vamos verificar o que está acontecendo. Visita monitorada. Vamos alterar a guarda, vamos fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, não pode deixar assim. Então, dentro dessa realidade, eu então pretendo desmoralizar o outro. Já na síndrome, eu já estou falando dos efeitos, das situações já instaladas. Quando a gente fala em síndrome, essa expressão síndrome, ela veio de um psiquiatra chamado Richard Gardner, né? Que a gente vai ver no próximo slide. E que isso sofreu muitas críticas em relação a essa situação. Então, a alienação parental são os atos praticados. E a síndrome são os efeitos. Já são as consequências dessa situação. A criança não pode nem ver falar do pai ou da mãe, porque ela, na cabeça dela, ele vai fazer mal a ela, ou ela vai fazer mal à criança, né? Um dos dois. Enfim, pode passar, por favor, para a gente já... Opa! Uhum. Não tinha. Exatamente, exatamente. Exatamente, pessoal que está em casa. Antigamente era muito difícil até se falar, fazer essa abordagem. E veja, isso sempre existiu. Isso sempre existiu. E essa lei veio fazer o quê? Tirar o véu, tirar a demagogia. Isso a gente não pode falar. Não vamos entrar nesse assunto, não. Gente, tem que falar. A coisa tem que ser livro aberto. E a gente tem que prestar atenção no comportamento das crianças. É muito sério isso. Esse termo, então, dessa síndrome da alienação parental, né, ela surgiu com esse psiquiatra, esse médico, Richard Gardner, que lá na década de 1985, né, esse americano, então, a partir da experiência como perito judicial, trouxe à tona, através dos experimentos, distúrbios psicológicos. Olha, então, o que ele constatou. Ansiedade, pânico, uso de entorpecentes, além da baixa autoestima e a dificuldade depois de terem relacionamentos. Então, a criança e o adolescente, gente, olha só que sério. A criança ou adolescente que passa por uma situação dessa, muitas vezes nem sabe que passou. Gente, eu estou falando para vocês, nas minhas aulas, quando a gente termina de trabalhar essa temática, o pessoal vem conversar comigo, prof, eu tenho a impressão que eu passei pela alienação parental e agora que eu estou percebendo, que agora eu estou sabendo como é que é. Então, gente, a gente precisa conhecer. E nós, como né, enganjadores aqui, advogados, advogadas que lutam para ver esse benefício para a criança e para o adolescente, a gente tem que levantar a voz. Nós temos que colocar a boca no trombone mesmo. E não deixar que essas situações aconteçam. Então, quando a gente vai falar da SAP, elas já são as consequências exteriorizadas de algo que já se internalizou. Então, isso é muito sério. Então, a gente precisa parar, precisa verificar isso, né? Pessoal, eu quero perguntar a vocês, qual é a hora do nosso intervalo? Já está na hora, então? Porque agora a gente vai, então, dar uma paradinha aqui. Aí, na volta, a gente vai finalizar e vamos, então, fazer a peça processual e trazer um recheio mais na construção, né, de algo prático. Combinado? Então, o pessoal que está em casa, nos aguardem, a gente já volta. E o pessoal que está aqui também, rapidinho o intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta. Tá?